Guarda o que eu vou te falar. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Fala, tudo que eu alimento cresce. Se você alimenta ódio, ele cresce. Se você alimenta amor, ele. Se você alimenta vida, ele. Se você alimenta enfermidade, ela. Tudo que você alimenta na vida cresce. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Tudo que você alimenta cresce. Se você alimenta fofoca, ela. Se você alimenta ressentimento, ele. Se você alimenta mágoa, ele cresce. Se alimenta o ódio, cresce. Se você alimenta a amargura, cresce. A palavra de Deus, ela vem lhe trazer talvez o maior ensino da sua vida, que é pelo qual Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos para sempre. O Salmo 51 diz que em iniquidade eu fui concebido. Davi disse que ele foi concebido em iniquidade. Saiu do ventre da mãe já em pecado. Davi, quando fala sobre isso, ele está em pecado. Mas quando ele faz essa oração, ele reconhece o seu pecado. Ele diz a sua existência. Como é que eu vim? Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia Jesus. Ele não pode ficar sem nós. E por não poder ficar sem nós, ele vem, manda Jesus. Através de Jesus, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então ele vem para nos levar de volta para Ele. Mas antes de nos levar de volta para Ele, Ele tem que exercer a maior força do universo. A maior revelação, descoberta do céu. Ele tem que nos mostrar que antes de qualquer coisa acontecer em nossas vidas, entre nós e Ele, para que essa barreira não permaneça, esse obstáculo não seja grande demais, esse abismo não seja profundo demais, é necessário que haja perdão. Ele precisa me perdoar. E para que Ele me perdoe pelas minhas ofensas e pelas escolhas que eu faço e por aquilo que eu deixo crescer dentro de mim, Ele precisa que o filho dele morra numa cruz. Deus não me ama antes do filho. Deus ama o filho antes de mim. Para que ele consiga me perdoar. A minha ofensa é tão grave que merece o inferno. Eu estou separado dele para sempre. Para que eu possa estar na sua presença, Ele precisa que o seu filho morra, derrame o seu sangue por mim, pegue o seu sangue, leve até o propiciatório de Deus, apresente o sangue diante de Deus, um sangue sem pecado, porque um Deus santo não pode, um pecador não pode permanecer na presença desse Deus santo. Se ele permanecer, ele será desintegrado, ele será destruído, ele será morto. Então Deus precisa olhar para o sangue, para que a justiça justa de Deus seja aplacada. Então quando Jesus morre, a justiça justa de Deus é aplacada, a sentença é cumprida, e Jesus se torna mediador entre Deus e os homens. Jesus se torna então o meu redentor, o meu salvador. Ele se torna aquele que é capaz de me levar de volta para o coração de Deus, sem que eu seja consumido ou destruído, por causa do meu pecado. Todas as vezes que Deus olha
para mim, e a sua justiça quer me matar, o sangue entra na minha frente e libera o ponto fraco de Deus, o perdão, a misericórdia. Por isso que o salmista diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que Lamentações diz: elas não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque o sangue fica entre eu e Deus. Algumas situações é muito difícil perdoar. As pessoas até tentam, mas é muito difícil. A marca é muito grande, a dor é muito grande. O que fica, aquele conteúdo de dor borbulhando, parece que está no fogo continuamente, está borbulhando, e você está soltando, porque aquilo que eu alimento, fala, cresce. Se eu não tiver maturidade, não entender que alguém está alimentando aquilo dentro de mim, eu vou favorecer aquela ideia e aquilo vai crescer. Eu vou me afastar de pessoas que eu não deveria me afastar. Eu vou evitar pessoas que eu não deveria evitar. Eu vou sair da igreja, eu vou sair da comunhão, eu vou sair da família, eu vou sair de casa, eu vou sair da escola, eu vou sair do trabalho, eu vou tomar decisões movidos por aquilo que eu alimento. Por aquilo que eu alimento. Porque aquilo cresce de uma forma que depois você não controla mais. Muito bem. Uma professora universitária pediu para cada aluno trazer legumes para a sala de aula. 2 sacolas. Uma de legumes e a outra vazia. E cada aluno que tivesse um problema com alguém, deveria escolher os legumes, de repente legumes que parecessem com quem machucou. Mas cada pessoa que não consegue perdoar, deveria separar os legumes numa sacola vazia e carregar, e a lição era carregar consigo, aqui tem 7 quilos, carregar consigo durante 1 semana apenas. 1 semana só carregando aqueles que você não perdoa. Significa que você ia tomar banho, não podia deixar a sacola, tinha que estar junto. Você ia dormir, tinha que dormir com a sacola do lado. Se você fosse namorar, deveria namorar com a sacola do lado. Você teria que carregar a sacola. Você ia trabalhar, para o trabalho você carregaria a sacola. Se você fosse jogar futebol, jogaria agora com a sacola. Durante 1 semana, a ordem é: não tire por nada. Quantos estão dispostos a fazer o experimento? A classe toda. Todos. Não vamos tirar por nada. Vai dirigir, dirige com a sacola no colo. Vai andar por aí, anda com a sacola em todos os lugares. Vai para uma festa, vai com a sacola. Vai para o churrasco, se perguntarem, fala, essas são as pessoas que eu não perdoo. E para melhorar, machuquem as batatas, machuquem as cebolas, machuquem as cenouras, machuquem as abobrinhas, machuquem os pepinos, machuquem como se fosse a cara de quem você não gosta. Machuque. E durante 1 semana carregue eles. E assim fizeram. Durante 1 semana. Ao final da semana, chegaram algumas sacolas, ficaram muito pesadas, outras nem tanto, mas todas começaram a exalar um mau cheiro, porque elas foram feridas. Lembra que tudo aquilo que eu alimento, elas foram feridas. E então, a lição foi, olha, até dá para carregar, mas é muito incômodo, é muito difícil. É um lixo que ficou aqui do meu lado e o cheiro insuportável. Aí a professora disse, mas você pode ficar livre disso. Posso? Pode.
pegue o saco e coloque-o em cima da mesa e fique livre disso. E todos foram lá e falaram: mas como eu faço isso? Perdoe. Quando você perdoa, você tomou uma decisão de não carregar mais a pessoa com você? Por que você está carregando tanta gente assim? Perdoe. Se você conseguir perdoar, você tomou uma decisão de não carregar mais ninguém com você. Você já parou para pensar quantos de nós estamos carregando um fardo de amarguras, um fardo de ressentimentos, um fardo de dor, porque alguma coisa aconteceu lá atrás e eu não consigo perdoar. Pessoas que estão carregando pessoas todos os dias, anos a fio. Pessoas que estão carregando o ódio, a tristeza, aquela dor angustiante, o abuso que sofreram. Pessoas que foram prejudicadas financeiramente por alguém e carregam essa pessoa todo dia, quando vai trabalhar. Pessoas que perderam coisas, pessoas que foram destruídas, pessoas que perderam trabalhos, empregos, por causa de alguém, carrega a pessoa todo dia. Eu andei só com 7 quilos, mas as pessoas que vocês não perdoam pesam mais. É mais pesado ainda. E por que você não perdoa? Eu não perdoo porque lá atrás essa pessoa quis me processar. Lá atrás essa pessoa quis me machucar, me caluniou. Lá atrás eu fui prejudicado e perdi algo grande por causa dela. Ok, então você está carregando ela por onde vai. Você vai envelhecer mais rápido, vai adoecer mais rápido, vai encurtar os seus dias, mas isso ainda não é o pior. O pior é o que está escrito. Se você não perdoar as ofensas do seu irmão, o seu pai também não te perdoará. Mas isso é fácil você falar, Rinaldo, porque não foi você que foi o abusado sexualmente. Sabe por que é fácil você falar isso? Porque aquela vergonha não foi você quem passou. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo nem sequer parar um dia de pensar naquilo que me marcou profundamente. Cada vez que eu olho para ela, eu tenho um ódio, porque ela era minha amiga e ela me traiu com meu marido. Eu tenho um ódio tão grande, eu não posso nem ouvir o nome dela. Eu carrego ela todos os dias. Eu não posso esquecer esse prejuízo. Imagina, se não fosse esse prejuízo, minha vida estaria melhor. Eu não consigo perdoar. Se você decidir não carregar mais isso aqui, você ficará livre. Mas isso é uma decisão. E se você não decidir não carregar mais esse fardo, a minha pergunta é: o que vai acontecer? Você vai ficar pior do que quando carregava, sim ou não? Não, vai melhorar. Você vai ficar mais pobre, ou mais destruído, ou mais acabado? Não, você vai melhorar. Você vai ficar uma pessoa desvalorizada? Não, você vai ficar valorizado. Você vai piorar? Não, você vai melhorar. Você vai adoecer? Não, você vai se curar. Então, qual é a ordem de Deus? Então, Deus diz o seguinte: decida nunca mais carregar aqueles que não fazem mais parte da sua história no seu presente. Decida de uma vez por todas ficar livre das batatas podres,
dos legumes podres e de tudo aquilo que já aconteceu na sua vida e não é bom, e não foi bom. A ordem de Deus é para que você não carregue mais batatas podres na sua vida. Libere perdão e liberte-se do peso. Libere perdão e pare de carregar pessoas no colo por causa de feridas, de machucados, de dores, de traições, de roubos, de enganos ou de prejuízos que você teve. Para! Cresça! Comece a ser uma pessoa, filho de Deus. Eu sei que a primeira impressão que dá, o primeiro sentimento é esse, de injustiça. Não é justo, depois de tudo que eu passei agora, simplesmente perdoar. Não é justo. Mas eu quero que você entenda o que a Bíblia está querendo te ensinar. Quando você perdoa, quem vai ficar livre é você. É você que para de carregar. Você pensa, tem algumas pessoas que te marcaram fazem 20 anos. Nem se lembra que você existe e você as carrega. Elas nem sabem que estão presas a você. É você que prende elas a você. Quando você não perdoa, você prende alguém a você, mesmo sem alguém saber que está preso. E é você quem fica livre desse peso. É você quem fica livre desse fardo. Quando eu perdoo, eu é quem me liberto. É eu quem fico livre. É eu quem fico limpo. É minha vida que fica leve. O perdão liberta o outro. É verdade. Mas quem fica livre é você. O perdão deixa o outro ir livre. É verdade, mas quem é curado é você. O perdão deixa o outro livre, mas quem é salvo é você. Você não entendeu ainda que o maior benefício do perdão é perdoar, não é ser perdoado. Quando Jesus veio, ele veio e nos perdoou. Por quê? Porque o perdão beneficia mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Eu ofendi o Senhor com o meu pecado e Ele me perdoou. Quando Ele me perdoa, Ele recebe o benefício maior. Eu sou perdoado de transgressão, Ele da vida eterna. Eu quero que você entenda o que a palavra de Deus diz. Em Mateus 18, 21, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Pode ser 7 vezes? Porque 7 vezes é generoso, hein, Senhor? A lei só falava 3 vezes, eu estou falando 7. Agora presta atenção o que diz o texto. A Bíblia diz o seguinte, dos versos 21 e 22... Ele diz o seguinte: quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo 7, Pedro, mas... Espera aí, você pode dizer isso? Ele está falando aqui no original o seguinte: quantas vezes pecará o meu irmão o mesmo pecado contra mim? Espera. Aqui está o pecado, mas no original está dito o mesmo pecado. Espera, tem alguma coisa errada. O mesmo? Espera, tem alguma coisa errada. O mesmo? Não, eu já falei 1000 vezes para você isso. Você ainda continua fazendo a mesma coisa, eu não te perdoo. Olha, eu já te falei 3 vezes. Você errou de novo no mesmo ponto, no mesmo lugar. Espera. O texto no original diz: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Ou melhor, o mesmo pecado. Pode ser 7.
Eu posso perdoá-lo até 7 vezes. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Significa 490 vezes o mesmo pecado. Vira para a pessoa que está do seu lado, se você já foi machucado e você não entendeu por que você está vivo ainda, é porque Deus quer que você amadureça para poder ir para o céu. Deus está falando que você é um agente de misericórdia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fale assim: é possível alguém perdoar o mesmo pecado? Você pode dizer assim: eu não suportaria, eu não perdoo. E se for marido e mulher, fala: faça de novo para você ver. Faça de novo para você ver. Eu não perdoaria. Você quer perder a cabeça aqui ou lá em casa? Vá. O mesmo pecado eu não suportaria. Por isso que Jesus fala assim: por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu o que? Carta de divórcio. Onde está o problema? Onde está o problema? Está aqui. Eu não consigo perdoar. E eu me endureço por causa da dureza do coração. Mas como é que se perdoa 490 vezes o mesmo pecado? Quer saber? Por que eu não consigo? Porque eu confundo pecado, a cura com perdão. Eu confundo perdão com cura. Eu não entendo ainda que cura é um processo. Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Eu quero primeiro ser curado para depois perdoar. Mas na verdade, perdão, eu decido não carregar mais. Eu decido não carregar mais. Mas significa que a dor vai sair de dentro de mim? Não. Eu tomei uma decisão. Eu não estou curado ainda, porque cura é um processo. A cura, ela será processada a partir do momento que o perdão é liberado. Ou seja, o perdão começa a fazer o efeito, então a cura vem. O problema todo é que eu quero não sentir mais dor para perdoar. Mas ninguém, não está dito em lugar nenhum, que o fato de eu decidir perdoar, eu não vou sentir dores. Eu confundo perdão com cura. Eu não estou curado, eu estou tomando uma. Estou decidindo perdoar. É a mesma coisa, o princípio é esse: decida perdoar que a cura vem. Não espere ser curado para perdoar. Decida perdoar que a cura vem. Por isso que o princípio é: primeiro se toma o remédio, depois o efeito do remédio vem a cura. Se eu esperar ser curado para depois perdoar, significa que eu alterei o princípio. Eu estou tomando remédio quando eu estou curado. Não tem sentido você tomar remédio depois de curado. Primeiro você perdoa, depois a cura vem. Amém, gente? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: existe um princípio. Primeiro você toma o remédio e depois vem a cura. Quando o perdão está fazendo o efeito da minha decisão, é que a cura vem. Amém, gente? Ah, mas eu só, olha, eu só se for, olha, perdoar é decidir não renovar a questão ou a ofensa perante 3 pessoas. Você, o outro e Deus. Perdoar é você dizer para você mesmo: eu não vou carregar mais isso. E eu falo isso perante aquele que me feriu, perante mim e perante Deus.
Isso é perdoar. Eu coloco Deus no negócio. Quando alguém nos fere, nos marca, nos machuca, nos magoa, qual é a decisão normal que todos nós temos? Qual é a decisão normal? Me fala. Vingança, revidar. A dor é muito grande. Qual é a decisão que eu tomo? Qual é a decisão que eu tomo? A decisão normal que brota da dor e da vergonha, fala assim, é ofender, é retribuir. Presta atenção, é revidar. Por que eu tenho o desejo de revidar? Onde é que nasceu essa decisão? Fala, na dor. Por que ela veio? Fala, por causa da dor. Por causa da vergonha, por causa da tristeza, por causa da derrota, por causa de tudo aquilo que veio de anormal. Então, quando ela nasce, essa decisão nasce na dor, ela obriga você também a ferir. Que lei é essa? É a lei da compensação. A minha vingança se torna a lei da compensação. Então eu decido não perdoar, eu nego o perdão. Eu decido rejeitar o perdão. Eu decido devolver a ofensa. Eu decido retribuir com a mesma força, intensidade, com a mesma vontade, com a mesma moeda. Eu decido. Então eu aciono 2 gatilhos. O primeiro é aquele que é o meu ofensor, ele já está esperando que eu vou revidar. Por exemplo, você foi traído. Quem te traiu e sabe que você descobriu, vai ficar esperto agora, porque ele vai falar assim, se ela me trair, eu já sei porque eu traí primeiro. Você aciona 2 gatilhos. Essa lei da compensação aciona 2 gatilhos. O primeiro é que o ofensor fica esperando a sua retribuição. Segundo, é que quem se vinga encontra alívio no ódio, encontra alívio na raiva. E a gente fala sempre assim, agora estamos quites. Bateu, levou. Feriu, foi ferido. Me traiu, traí 10 vezes mais. Me roubou, vai preso. Vai pagar até o último centavo. Eu aciono esse gatilho. Lembrando que essa lei da compensação, ela alivia. Porque ela se alimenta do ódio. E quando você retorna, retribui, se vinga, ela alivia, mas não cura. A pessoa continua doente, ela fica doente. Ela continua alimentando aquilo. Essa lei, uma vez exercida e retribuída, ela pode não ter fim. O seu ciclo pode não acabar mais. Como assim? Vai ser um ciclo ininterrupto de desgraças acontecendo. Quem aqui já ouviu falar de Romeu e Julieta? Vocês já ouviram falar? Isso é um romance. Nesse romance tem 2 famílias que são inimigas. Os Montecchios e os Capuletos. Essas famílias exerciam influência sobre os cidadãos de Verona. E eles, tudo pela sede do poder, essas famílias, quando se encontravam, elas se matavam. Um dia, Romeu tinha 17 anos. Então ele entra na festa dos Capuletos disfarçado. Ele entra exatamente para matá-los. Mas ele entra disfarçado na festa dos Capuletos e vê uma menina de 13 anos de idade chamada Julieta. Ele fica impressionado com a beleza da menina. Ele fica desesperadamente apaixonado, perdidamente apaixonado. Mas as famílias eram inimigas. As famílias se matavam. Então ele conquista Julieta. E numa desses encontros de famílias, ele mata o primo de Julieta, um homem chamado Teobaldo.
Eles viviam para matar um ao outro. Os dois estão perdidamente apaixonados, as famílias se odeiam, ele mata o primo, ele é banido de Verona, ele tem que ir embora. Julieta fica desesperada porque ela nunca sentiu um amor tão forte como aquele. E ela finge, ela toma um elixir do sono, alguma coisa que ela vai para o caixão, mas não morre. Depois de horas ela volta. Então ela morre. Entre aspas, ela morre. A estratégia era, quando ela voltasse, todo mundo pensa que ela morreu, ela ia de encontro ao seu amado que foi exilado para longe de Verona. E os dois viveriam um grande amor. Mas quando ela está no caixão, Romeu chega e vê a sua amada morta. Ele não é avisado. Ele pega cianeto, um veneno. Então ele vai de encontro a ela e morre. Horas depois ela acorda no caixão. Deu certo o plano, agora vou encontro o meu amado. Mas do lado do caixão está o seu amado morto. Morreu porque tomou um veneno e não sabia que o elixir dela era do sono. Então ela pega o mesmo veneno, bebe e vai ao encontro do seu amado e também morre. Quando você aprende sobre Romeu e Julieta, você aprende uma lição. A tragédia do casal põe fim às rixas e às guerras entre as duas famílias. As duas famílias, os Capuletos e os Montecchios, descobriram que odiar é mergulhar a vida ou os sentimentos em um abismo sem fim. Eles poderiam se perdoar antes, e tanto Romeu como Julieta teriam um fim feliz. Aí você falaria, e viveram felizes para sempre. Mas o ódio é um abismo que não tem fim. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: só o perdão é capaz de aplacar a ira, cessar o ódio, rasgar a conta, acabar com a guerra e curar a alma. Só o perdão faz isso. Cuidado com a lei da compensação, da retribuição, da vingança, do descontar. Eu vou descontar, custe o que custar. Eu sei que ela alivia momentaneamente, mas ela não cura. Ela vai manter um lixo emocional dentro de você. E perdoar é retirar, é desfazer de todo o lixo emocional. Amém, gente? É rasgar a conta, é cancelar a dívida, é curar a alma, é libertar a pessoa. Perdão é isso. É não ficar batendo na mesma ferida até ela sangrar de novo. Ela está começando a cicatrizar. Algumas pessoas perdoam assim, ó, está perdoado, mas... Espera, você vai aonde? Pera, onde é que você vai? Ah, bonitão, você vai lá, onde você caiu? Tá, a ferida, ó. Pois eu vou sangrar. Você vai me trair de novo? Não, eu tenho que passar por... Você vai aonde? Perdoar é não ficar abrindo a ferida de novo. José tipifica Cristo no Antigo Testamento. Gênesis 37 fala da história dele. Ele é traído pelos irmãos, ele é invejado pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos fazem dinheiro em cima dele. Os irmãos deixam ele nu, ele é envergonhado pelos irmãos. Ele é jogado num buraco, ele é rebaixado pelos irmãos. Ele é humilhado pelos irmãos. E os irmãos o enviam para uma caravana de ismaelitas. Ele vai para um mercado de escravos. Ele era filho de um chefe tribal muito rico. Ele vai como escravo agora. Ele está exposto, nu. Ele é comprado por um homem. Na casa desse homem, ele trabalha. Ele era filhinho de papai. Ele trabalha agora. E ele começa a se destacar no trabalho. A mulher desse homem põe os olhos nele, quer ele.
por temor a Deus, ele diz não, e ele é caluniado. Depois que ele é caluniado, quem o comprou, Potifar, não acredita nele. Ele é desvalorizado, ele é rejeitado e ele é jogado numa prisão. Na prisão, ele está lá há algum tempo e duas pessoas que são próximos a Faraó têm um sonho, o padeiro e o copeiro. O padeiro, ele decifra o sonho e diz: olha, você vai morrer daqui a 3 dias, Faraó vai mandar arrancar sua cabeça. E o copeiro, ele disse: daqui a 3 dias você vai voltar a servir o copo nas mãos de Faraó, e quando você estiver lá, lembra-te de mim, porque eu estou aqui injustamente. E o copeiro volta, assim como foi o sonho. Só que ele se esquece de José, e José fica mais 2 anos ali, e ele poderia criar uma raiz de amargura contra o copeiro. Faraó tem um sonho, 2 anos depois. Com isso já fazem 13 anos de injustiça na vida dele. Estou falando 13 anos de injustiça. Estou falando 13 anos de injustiça. Faraó tem um sonho. José, o copeiro, se lembra: Faraó, nenhum dos seus magos, nenhum dos seus sábios conseguiram decifrar o sonho. Tem uma pessoa no seu reino, está lá na prisão, ele disse tudo o que eu sonhei, inclusive eu voltei aqui, olha, tem uma falha com ele, não me lembrei dele. Faraó manda chamar. 13 anos depois, 13 anos sem saber o que aconteceu, 13 anos perguntando talvez para Deus no silêncio da sua alma: por que isso está acontecendo comigo? Quando a coisa dói em você, o que você pergunta no travesseiro? Por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, onde eu estou errando? O que é isso? Por que agora? Então ele é chamado e ele decifra o sonho, diz como tem que ser, dá o resultado do sonho, ele antecipa as coisas, ele faz uma engenharia, praticamente faz uma planilha de vida para Faraó e para todo o Egito, e diz a planilha de custo, quanto custa, o que tem que fazer. Ele dá aula de economia para Faraó, e Faraó olha para ele e fala assim: quem no meu reino teria o espírito dos deuses que está em você? Quem seria semelhante a você? Pois eu te digo, aqui você será governador de tudo, só eu estou acima de você, o reino está nas suas mãos, você agora é governador. Quando você recebe algo de Deus, você tem que carregar o título, tem que honrar o título conforme você recebeu. A grandeza de um homem está em perdoar. Ele podia agora pegar a mulher de Potifar e falar assim: vem aqui, bonitona, agora você vai, eu vou acabar com você. Ele podia pegar Potifar e falar assim: você não acreditou em mim, olha onde eu estou agora, pois agora você vai pagar por tudo que me fez. Eu estou 3 anos nessa prisão. E ele podia pegar os irmãos também e acabar com eles, porque ele era senhor do mundo. O nome dele em egípcio era Zapinapaneia, senhor do mundo. Sabe o que ele fez? Quando os irmãos chegaram diante dele, ele estava ouvindo os irmãos. Guarda o que eu vou te falar: quanto mais próximo alguém for de você, maior será a dor na sua alma. Quando os irmãos chegaram, ele perdoou os irmãos, sabe como? Com lágrimas. Ali havia um misto de dor lá atrás, mas havia um amor que superava aquela dor. Olha onde Deus me colocou, eu não vou perder o que Deus me deu por causa de lembranças do passado. Quantos de nós perdemos o que Deus nos deu porque eu quero renovar a questão lá de trás? Eu quero que ele se envergonhe como eu me envergonhei. Eu quero que ele pague, eu preciso ver ele pagando. Deus está falando: a grandeza de alguém está realmente em esquecer essas ofensas.
A grandeza de alguém está realmente em curar outras pessoas. Ele perdoa os irmãos, ele perdoa a mulher de Potifar, ele perdoa Potifar, ele perdoa o copeiro, e ele se transforma no maior nome em todo o Egito naquele tempo. Ele tem vitória. Quando nós perdoamos, nós também começamos a governar. Por isso que Jesus falou 70 vezes 7. Não é que você vai começar a contar quantas vezes você perdoou seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seus irmãos de igreja, de ministério. Não! Significa que eu aprendi no meu espírito a ser misericordioso. Quando eu tiver o hábito de perdoar, eu me torno igual a Deus. Eu tenho atitudes de perdão idêntica ao meu Pai. Eu fico igual a Ele. A palavra de Deus diz em Lucas 6,36: sede misericordiosos, como é misericordioso vosso Pai que está no céu. Você passa a ser igual a Ele. Perdoar é o remédio que eu dou para alguém, e ele nem sabe que esse remédio está me curando. Quando eu odeio, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ressentimento, como eu tenho ira, a ira é um cálice de veneno que eu dou para o outro, que eu tomo esperando que o outro fique mal, esperando que o outro morra. Ira é um cálice de veneno que eu tomo esperando fazer mal para o outro. Perdoar é diferente. É o remédio que eu dou ao outro para que eu seja curado. A Bíblia diz em Romanos 12:20, outro. Vocês aguentam mais um pouco? Meu tempo acabou, vocês aguentam? Não aguenta? Tá assim, tudo bem, vou perdoar agora. Porque a palavra de perdão eu aguento, eu vou perdoar, eu aguento. Olha só, a Bíblia diz em Romanos 12:20 e Provérbios 25:21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de. Se tiver sede, dá-lhe de. Se assim fazendo, fala assim: amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmão, vai ficar careca. Você sabe que cabelo pega fogo? A Bíblia diz assim: quando você perdoa o seu inimigo. Irmão, você tem que perdoar sempre, tá? Tudo bem. Vê se pôr fogo nesse cabelo dela aí, você vai ver. Quando você perdoa o seu inimigo, a Bíblia diz: você dá a ele um travesseiro em chamas. Quem aqui já dormiu num travesseiro em chamas? Olha só, o poder do perdão. No original diz que brasas de fogo sobre a cabeça, no original é traduzido como travesseiro em chamas. Tem um ditado que diz assim: sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. Ele é seu inimigo? Ele espera que você vá para um confronto. Perdoe, nada aborrece mais um inimigo do que você o perdoar. Mateus 6,12 diz o seguinte: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, assim como eu perdoo. Quê? Assim como eu perdoo o meu devedor. Assim como eu perdoo tudo que me devem. Todos que me devem. Então me fala, como é que você lida com a ofensa? Ai, fala ai. Se não, fala ui. Como é que você lida com a ofensa? E se ela for da mesma família? Não, tudo bem. Não, e se for da mesma empresa? Vai lá onde você trabalha. E se for da mesma escola? Conta para mim como é que você lida. E se for do mesmo time? Vocês estão jogando no mesmo time. Como é que você lida com a ofensa? E se for da mesma igreja? Ai, meu Deus do céu, vou encontrar fulano aí. Tá, tudo bem. E se for do mesmo ministério? Como é que você lida com a ofensa? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim:
eu vou começar a interceder por você. A falta de perdão no ministério revela duas atitudes de imaturidade. Ou eu arranco o que Deus plantou da minha frente. Foi Deus que plantou? Foi, mas eu arranco com a minha imaturidade. Ou eu saio e abro mão do que Deus me deu. Vira para alguém que está do seu lado e fala: você não escapou. Fala: eu preciso fazer uma intercessão forte. Como é que eu reajo? Como é que você reage? Eu tiro a pessoa do meu lado, do meu caminho, eu dou um jeito, eu arrumo um jeito. Eu jogo todo mundo contra ele, mas eu tiro. Ou então, não precisa tirar, eu saio. Preciso disso. E abro mão do que Deus me deu. As duas situações revelam imaturidade. A palavra de Deus diz que as pessoas têm um chavão de hipocrisia que guardam e falam sempre: eu perdoo, eu só não quero conviver junto. Você já ouviu isso? Eu perdoo, eu gosto dele, ele é falso. De verdade, o que eu acho é falso, é manipulador. Olha, esse daqui é mimado, é orgulhoso, é difícil, olha, é um cara folgado. Quer saber, ele é diabólico. Vai vendo, nós estamos na casa do pai. Mas eu estou falando do meu irmão, eu estou vendo que ele não é igual a mim. E estou vendo as diferenças aqui, mas elas estão cada vez mais acentuadas. Falo assim: você quer saber? Nem a família aguenta ele. Olhe para a família dele. Até a família rejeita ele. Mas eu estou falando que Deus é amor, eu amo a Deus, eu sou de Deus, sou filho de Deus, e eu não tenho quase nada do meu pai aqui, porque é hipocrisia. Aqui, e se o problema for com o líder, então? Se for com o líder, é o seguinte: eu saio da igreja. Ou então, eu mudo de igreja. É só eu ter problema, eu começo a ir para outra igreja. Eu vou para outra igreja, porque eu não quero ser tratado. Eu não vou ser tratado. Eu estou certo. Não adianta, eu não vou me humilhar, não vou ser humilhado também. Eu vou para outro lugar, mas eu quero que todo mundo pense que eu sou uma bênção, porque lá no outro lugar ninguém sabe os meus podres, então ninguém vai saber do que está acontecendo aqui. Então quer dizer que eu vou estar por cima da onda. A palavra de Deus está dizendo assim: como é que você lida com a ofensa? Esse é o detalhe. Eu amo, mas não quero andar junto. Já ouviram isso? Eu amo, mas não sou obrigado a aguentar. Eu amo, de verdade. Você ama mesmo? E não quer andar junto? Espera aí. Você já amou alguém? Quem aqui já amou alguém? Vai. Dos homens, quem já amou uma gatinha? Não aquela que mia, mas a que fala. Quem? Porque o Gabriel ama a gatinha que mia lá em casa. Quem já amou uma gatinha aqui, mas que fala? E às vezes você quer que ela pare de falar, de tanto que fala. Gente, como é que você consegue amar e não querer estar junto? Eu amo, mas ele lá, eu aqui. E se estiver no céu, ele vai para o norte, eu vou para o sul. Eu amo, não tenho nada contra. O quê? Como que você consegue amar e não estar junto? Por que você acha que Cristo veio? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por que você acha que ele veio? Porque ele não podia ficar longe de mim e de você. É isso. Eu amo, mas não quero perto. Eu amo, mas não trabalho junto. Eu amo, mas não tolero. Para com essa hipocrisia. Você não ama coisa nenhuma. Hoje o Espírito Santo está falando: volte a amar. Você é filho do Pai Celestial. Encontre o amor de Deus dentro de você, e vai ser fácil você distribuir esse amor.
Não existe esse negócio, esses chavões que a gente usa. Olha o que diz Tiago 2,13. Para vergonha nossa, o doutor Tiago vem quebrar a nossa máscara de hipocrisia. Ele diz: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Fala assim, vixe. Fala, agora pegou, hein? Fala assim para quem está do seu lado, pegou pesado hoje, hein? Aí você que está do lado fala assim, é tudo para você. É ou não é? É ou não é? Mas olha o que Tiago diz. Ele está dizendo o seguinte, irmão. Pelo amor de Deus, que caia isso como uma bomba agora contra o seu orgulho, seja uma bomba nuclear contra o Hiroshima e Nagasaki do seu orgulho. Presta atenção o que ele fala. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Sabe o que quer dizer? Quando eu decido não perdoar, eu estou dizendo a Deus, eu não preciso da sua misericórdia. Eu me garanto. Estou dizendo para Deus, eu não vou perdoar ele. E eu quero dizer para o Senhor, o Senhor pode me julgar na sua reta justiça que eu saí ileso. O Senhor pode me olhar com esses seus olhos de fogo que eu vou estar tranquilo aqui. Eu não vou me queimar. O Senhor pode falar comigo com a sua voz de trovão, que eu me garanto, não preciso usar misericórdia comigo. E por isso eu não perdoo ele. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu vou encontrar mais pessoas para orar por você. Nem que eu tenha que pagar. Guarda isso por toda a vida. Misericórdia e perdão é semeadura para a eternidade. Guarda de novo. Misericórdia e perdão é semeadura para a eternidade. Quem não perdoar não encontrará misericórdia, ajuda, socorro quando precisar. Mas e o meu direito? O seu direito é conhecer a Deus. E a minha justiça, ela é um trapo de imundícia perante Ele. E o que eu acho? Guarda no bolso. E o que eu devo achar? Acho que Deus achou. Mas eu fui machucado. Tiago está dizendo, estoure essa bolha de hipocrisia, sua salvação está em risco. Sua cura física e emocional está em risco. Olha o que diz Lucas 17, 3 e 4. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa. Eu me arrependo. Está perdoado, irmão? Mas ele fez de novo. E aí? E ele vem para você e fala assim, você, de novo? Você me perdoa, eu estou arrependido. E se ele fizer de novo? Aí você está de palhaçada com a minha cara? Você está brincando comigo? O que é? Você está pensando que aqui está escrito tonto, bobo, burro, idiota, tá? Está pensando o quê? Mas me perdoa, por favor, porque eu estou arrependido. É a última vez, hein? Não abuse da minha paciência, não, hein? E se ele pecar de novo, a quarta vez? O mesmo pecado. Você vai falar assim, ó, você é burro. Ou você está me testando, você está me provando, você está querendo ver eu bravo mesmo? E se ele pecar a quinta vez? E a sexta vez? E o mesmo pecado? E o mesmo pecado? E o mesmo pecado? Vamos para o verso 4. E se ele pecar contra ti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo pecado.
cometeu o mesmo erro. Veja o que Jesus está falando. E 7 vezes no dia ele vier ter contigo dizendo, arrependo-me. Você vai falar, Rafael, você nunca experimentou meu muque, Rafael. Porque você acha que eu vou para a academia, Rafael? Porque eu como uma bandeja de ovos todo dia, Rafael. Vai afundar essa força sua. 7 vezes, Rafael. Seu sem vergonha. Como vai ser? E a Bíblia diz assim: perdoa. Só vai ser curado física e emocionalmente quem perdoa. Irmão, o Salmo 130, versos 3 e 4 diz assim: só tu, soberano Senhor, se tu registrasse os meus pecados, se tu expusesse a minha vida, se tu colocasse os meus pecados num telão, quem poderia escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Perdoar, meu irmão, é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Perdoar é reagir positivamente contra a ofensa, antes de agir negativamente contra o ofensor. Perdoar não é fácil, mas você reage positivamente perante aquilo que sofreu. Decida romper hoje com esse ciclo da não graça. Eu prego amor, mas eu vivo com uma hipocrisia gigante. Se o meu ex estiver na mesma festa que eu não vou na festa. Eu não vou. Mas você não prega amor? Prego. Mas ele vai estar lá. Ou ela vai estar lá. Eu não vou. E se estiver no mesmo ministério? Se estiver no mesmo ministério, eu saio. Eu não vou conviver. Mas eu prego amor. Amém? Você tem que descobrir o que tem aí dentro de você. João Batista olhou para aqueles homens que queriam arrependimento. Ele falou assim: o quê? Vocês são aves de rapina. O quê? Olha o coração de vocês aí. Vocês são raça de víboras. Chamando homens de raça de víboras. Eu e você pensa que estar na igreja faz de você uma igreja? Estar numa garagem não faz daquilo que está na garagem um carro. Estar na igreja não faz de nós igreja. Igreja é viver Cristo nos seus olhos. Os olhos nossos são maus. A Bíblia diz que se os meus olhos forem maus, meu corpo todo estará em trevas. Eu olho, eu malicio, eu penso mal, e depois na igreja eu dou a paz do Senhor. Como é possível? Não é possível? Olha, quer saber, Rinaldo? Eu saio de perto para não pecar. Parabéns, Deus. Você é Deus. Deus que fez isso com Moisés. Olha, eu não posso chegar aí, senão você morre. Você é pecador. Parabéns, Deus. Você é melhor do que todos. Eu faço de conta que nem vejo. Para mim não fede e não cheira. Uau, e você vai cantar que Jesus é o Senhor da sua vida. Quer saber? Eu vou dar um tempo de ir para a igreja. Até isso, a minha raiva passar. Porque senão, eu vou dar um tempo. É melhor assim, eu vou dar um tempo. Quer saber? Eu vou fingir que eu estou doente, eu dou um tempo. Porque eu estou com uma raiva, eu não posso nem ouvir a voz. Não posso nem ouvir a voz. Eu digo a você, eu ouvi as coisas quando eu estava na minha cama. Mas em casa chora, esperneia, xinga, maltrata, leva os filhos, o marido ou a esposa, todos ao inferno. A ter sentimentos que afastam
deles a glória de Deus. Tudo porque é uma alma de coração duro. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 12, 19. Você acha mesmo que você foi injustiçado? Eu vou te dar uma direção. Olha o que diz ali. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o juízo será sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Essa pessoa que está do seu lado, Jesus Cristo deu a vida por ela. Quando em casa, Ayla, Manu e Sophie e Noah, todos começam a brigar entre si, ou uma fala da outra, eu já dou o grito, oh! É sua irmã, não fale isso dela. É isso aí, isso mesmo, você acertou em cheio. Porque eu não deixo brigarem, porque eu não tenho preferência por uma ou outra, eu amo a todos, os 4. Então eu não deixo, mas entre elas tem aquilo que tem entre nós. Eu estou certo. Não, ela me fez isso, ela fez aquilo, pegou minhas coisas e tal. Mas eu que sou pai, sou mais que eu vou. Aí, eu amo todas iguais, todos iguais. Não quero que vocês briguem. O pai está olhando. Vocês têm diferença entre vocês. E vocês também falam, está errado. Eu quero arrancar o olho dela. Aquele cabelo feio, ceboso dela, eu vou acabar com ela. Você vai ver se... E vai sair mastigando a pessoa por fora. O pai fala, oh! Porque o pai ama todos iguais. Perdoe, irmão. Sabe quem vai ficar livre? Fala, sou eu. Fique de pé, por favor. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13. Somos eleitos de Deus com entranhas de misericórdia. Colossenses 3, 12 e 13. Como eleitos de Deus com entranhas, fala de misericórdia. Por favor, cresça, olha isso. De benignidade, olha só, humildade, mansidão, longanimidade. Agora aguenta segurar esse verso 13. Suportando-vos uns aos... Ai, eu não estou aguentando nem olhar para o seu, mulher. Mas ele manda suportar. Mas como é que eu suporto? Perdoando. Nossa... Fazer o quê, hein? Mais de 7 vezes, hein? Misericórdia. E ele fala o quê? Perdoando-vos uns aos... Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Assim como Cristo vos perdoou. Quantos aqui foram perdoados por Cristo? Quantos aqui creem que o sangue dele vale para você? Quantos? Então, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu quero fazer algo com você agora. Se você sabe que essa palavra vem de Deus, eu quero que você deixe alguém livre. Abre a porta da prisão e liberte agora. Se você sabe que essa palavra é do céu, e você está perdendo a salvação por causa disso, hoje você vai voltar para essa palavra e vai ficar livre desse ódio, dessa raiva, desse orgulho, porque o Pai está olhando e está falando, o poder do perdão vai te deixar livre hoje.